Começando a review do episódio 10 e 11 de Code Geass da Akano Rosé. Semana que vem lança o episódio 12, até então o último da temporada já confirmado, mas fiquem tranquilos porque aqui no canal não vai acabar as reviews, não vai acabar análises nem opiniões, porque a gente vai falar do anime, do spin-off, do mangá, enfim, eu quero trazer minhas opiniões também sobre coisas que aconteceram nessa temporada que eu não entrei tão a fundo, como por exemplo Geass Canulo Geass. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, então vai ter bastante conteúdo sobre Code Geass aqui no canal. Sobre o episódio 12, eu tô pensando em fazer uma live assistindo o episódio 12 ao vivo, ou se não, uma live comentando o episódio 12 igual esses vídeos, só que ao vivo no sábado, e aí com a interação de vocês no chat. Qualquer coisa, fiquem espertos na aba comunidades, porque eu vou lá escrever o que eu planejo fazer durante a semana, beleza? E dito isso, deixa um like e se inscreva no canal que é muito importante, e aqui na barra de tempo vocês vão ver onde começa o episódio 10 e o episódio 11, caso vocês só queiram ver reviews sobre um episódio. Então vamos começar a review do episódio 10 com os Loki fazendo a destruição que a gente viu lá no episódio 9. Até então a gente não sabia qual era o motivo desse caos todo, né? O que o Norland estava pensando em fazer. Durante o episódio 10 a gente acaba descobrindo. Mas o que eu quero falar logo no começo do episódio 10 é que a gente vê toda a destruição que aconteceu já, né? Não só o que estava acontecendo, mas o que aconteceu. Inclusive a gente vê vários personagens das antigas lutando. Até vemos o governo, né, a Nações Unidas deles, mudando, passando por cima de regras para ver se consegue conter o que está acontecendo, porque tá um caos, né? A gente vê que tem pessoas debaixo de subsolo, pessoas tentando se proteger, porque tem muita coisa acontecendo de ruim. Inclusive tem o ataque a Luxemburgo, se eu não me engano é esse o nome, onde a prioridade é defender. Se eu não me engano, esse é o local onde está a Sakura de Sakuya, né, como princesa, rainha de lá do comando todo, e é ali que tá tendo o maior problema, que também tem várias revelações durante o episódio, né? A gente vê muitas cenas de ação durante o episódio 10, então não tem nem muito o que falar sobre, é mais assistir e se empolgar com as cenas, mas eu trouxe algumas coisinhas que eu quero comentar com vocês. Por exemplo, a Sakura tomando a liderança, né? Ela querendo agir de alguma forma, querendo salvar as pessoas, como que ela pode fazer isso, né? E aí a gente vê uma coisa muito legal, que é a redenção da Catherine mais pra frente, né? Isso é uma coisa muito bacana, porque tivemos dois personagens que já estavam na cara que eles iam mudar de lado e acabaram mudando, e isso foi uma coisa que eu curti, porque a cena da Catherine, né, a gente descobre que o Norland salva ela no passado, né? Quando ela é criança, que ela é sequestrada, o Norland acaba salvando ela, e ela meio que cria uma imagem de meu ídolo sobre o Norland, que ela acaba colocando à prova lá no episódio 11, se eu não me engano. Então teve várias cenas empolgantes que a gente acabou vendo durante o episódio 10, não muito de análise para falar sobre eles, só lá no final, mas durante o episódio a gente acabou vendo muita coisa dinâmica, né? Então eu vou até resumir mais o episódio 10 para não ficar muito enrolando. Depois disso a gente descobre sobre as máquinas, mas não sobre isso só, né? A gente descobre sobre o Norland, que eu acredito que foi que vocês ficaram mais empolgados durante o episódio 10. Eu vou trazer uma confidência para vocês. Eu assisto os episódios junto na hora que eu vou gravar, então eu só vi o episódio 10 quando eu estava gravando 11. Então eu meio que já estava preparado, não estava com as emoções tão em alta, como eu acho que vocês ficaram esperando uma semana para ter mais informações, né? A gente vê que o Norland ele já estava preparado contra o Geass, né? Ele já tinha um escudo de proteção, não ficou muito explicado como que ele se protegeu, mas ele estava protegido. E aí a gente descobre um pouco mais sobre o plano dele, né? E qual é o plano dele? Exterminar os humanos. Simples assim. Isso é uma coisa bacana que eu quero falar mais sobre isso mais pra frente, porque ele falou que ele quer destruir os humanos. Por quê? Por motivo nenhum. O cara, ele é uma máquina sem coração. Pô, mas Devo, você fala isso, mas vilões não precisam ter motivação para fazer as coisas? Sim, quando vilões são humanos ou quando ele tem alguma revolta. No caso do Norland, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, ele é só um corpo vazio. Por quê? A gente viu durante esse episódio que o Norland ele era para ser o Charles, né? Quem é o Charles? O pai de todos, basicamente. Ele é o que criou um monte de filho aí e agora a gente tá vendo os netos dele brigando. Enfim, o Charles ele tinha a ideia de criar um receptáculo, que é o Norland, e durante um certo momento ele ia transferir a mente dele para a mente do Norland e assim continuar vivendo, né? Só que como a gente lembra que aconteceu lá no Code Geass, no final do Code Geass primeira temporada, se eu não me engano, ou na segunda, agora não lembro, a gente vê que o Charles acaba morrendo, né, porque tem todo aquele caos lá naquele mundo, e aí o Norland ficou vazio, por quê? Porque não tinha mais mente para colocar no lugar dele, ele virou um ser sem motivações, e isso acabou
criando essa vontade e essa ambição de destruir a humanidade, simples assim. Então, um vilão precisa ter motivações? Precisa, mas no caso, se um vilão for vazio, o que, que ele precisa fazer? Ele faz o que der na telha. Então, eu gostei muito do efeito Norland e eu nunca passou na minha cabeça que ele podia ter algum envolvimento com o Charles, porque pra mim não fazia sentido nenhum. Eu até imaginei que ele poderia ser outros personagens, mas muito menos o Charles, porque ali eu acho que já estava bem resolvido, né? E aí eu quero falar uma coisa sobre isso, porque a gente já vai acabar a review do episódio 10. Como eu falei, não tem muita coisa para falar sobre. A gente teve durante o episódio 10 várias imagens de personagens conhecidos, como tinha acontecido no episódio 9. A gente viu o Suzaku, a gente viu outros personagens. E aqui também foi um fanservice, digamos assim, de mais um personagem sendo lembrado, no caso o Charles, né? A gente até, se eu não me engano, tem uma imagem dele. Agora fiquei em dúvida. Mas aqui foi mais uma homenagem, entre aspas, a um personagem querido ou um personagem importante da temporada clássica, que foi o que Code Geass da Cano Rosé fez durante todos os episódios, sem desrespeitar ninguém e sem quebrar a cronologia certa, que eu vou falar um pouco sobre isso no futuro, beleza? E assim a gente acaba a review do episódio 10, como eu falei, ele é muito dinâmico, a gente tem muitas cenas de ações, inclusive a gente tem a luta do Ash, mas eu não achei muito importante falar, porque eles lutaram toda hora durante a temporada, então mais uma luta, enfim, eu quis resumir mesmo o episódio 10 para não ficar longo. Então vamos falar do episódio 11 de Code Geass então, porque nesse episódio é mais focado nas habilidades do Nightmare do Norland, né? O Fallbolt, porque aqui nessa cena a gente já vê ele controlando os Loki, né? Que vai continuar matando os inimigos, mas não só os inimigos, como seus aliados, como por exemplo o cientista que criou os Loki foi morto na primeira cena do anime. Então a gente vê que o Norland, um vilão sem motivação, agora ele está atrás de todos e vai exterminar todos os humanos, não importa se é New Britânia, se é britânico, se é japonês, enfim, vai morrer todos. Só que esse cientista que morreu sem como indigente, porque não tivemos nomes, ele acabou mandando os planos lá para as Nações Unidas, né? E aí eles acabaram descobrindo como que funcionava os Loki, né? Qual eram as fraquezas, como que o Norland conseguia controlar, o que era o Fallbolt, né? Que é o Nightmare. E aí a gente tem um norte de como que eles vão destruir o Norland e entrar de novo em paz, né? Lembrando que aqui acaba o primeiro ato que começou lá no episódio 9, que é a supremacia do Norland, né? Aqui a gente vê eles chegando ao topo e destruindo todos, né? Que começou lá com a primeira aparição do próprio Loki. No episódio 10 a gente viu muitas pessoas morrendo e a revelação de quem ele era, e até agora nessa cena que a gente vê em tela, ele acaba matando os seus aliados. Dito isso, a gente entra para a preparação do contra-ataque, né? A gente vê a Haruka pedindo para o Kuroto a chance de ser líder, né? E comandar um ataque, e ele, como pai dela, ele confia plenamente e fala, beleza, você vai fazer isso, você vai conseguir, e haja como uma líder. E aí a gente vê mais para frente porque tem essa cena, né? E aí a gente tem a redenção de uma das personagens que todo mundo já esperava, acredito eu, que é Catherine, né? Ela vai lutar contra o Norland porque ela não acredita mais naquela pessoa que salvou ela quando criança, né? E aí a gente vê a primeira habilidade do Norland, que é usar esse laser que tem um pouco do poder da muralha Citamp. Quem lembra da muralha Citamp, que aparece muito nesse episódio, ele tem o poder, né, de destruir, de inabilizar, não sei se existe essa palavra, coisas eletrônicas, né? Então, se por exemplo a muralha tá lá e a pessoa tenta passar por ela com uma nave ou com um Nightmare, ela ia perder a energia e assim ia parar de funcionar. No caso, o laser que sai da mão do Fallbolt do Norland causa o mesmo efeito, e assim ele usa na Catherine, ela perde o comando do seu Nightmare e assim acaba a batalha. Depois disso, ele sobe para o céu, né? Ele meio que vira um deus, entre aspas, de toda a Britânia, né, de toda a região, de todo o país, e ele ativa o poder da muralha Citamp e assim acaba desativando todo o continente, né? Quem tem naves, quem tem Nightmare, ninguém consegue fazer nada e ninguém consegue chegar até ele, porque ele está acima desse poder que vocês estão vendo em tela, e assim ninguém consegue chegar até ele e neutralizá-lo. Então até aí a vitória estava plenamente certa, plenamente concreta, só que não é assim que funciona, né? O Rosé, a nossa querida Sakuya, ela entra em contato lá e fala, olha, por favor, Nara,
me conte como que eu posso chegar na sala de comando. E aqui a gente tem a segunda redenção da temporada, né, que também estava bem na cara que ia acontecer, que a Nara pega e fala, beleza, eu vou te passar, boa sorte, eu confio em você, soldado misterioso. E assim o Rosé barra Sakuya vai lá, mexe no computador, não tem a retina do Norland e acaba ferrando mais com as coisas. E cara, aqui eu pensei, mano, Rosé, não mexe nas coisas que você não sabe, né? Mais pra frente ela cala minha boca, mas aqui ela acaba ferrando com tudo e cai tudo nas costas do Kuroto e sua equipe, tentando abrir uma brecha na barreira e assim voltar com a energia, né? Porque na hora que ela mexe lá, desliga a energia e não consegue mexer mais em nada. E aí a gente tem uma cena muito emocionante que é o Monobe se sacrificando para abrir uma brecha e o pessoal voltar com a energia, né? Essa cena que, cara, ela é incrível e como eu falei lá na Haruka, ela é mostrada como líder aqui até pelo Monobe, que ele fala, você não pode ir atrás dos seus companheiros, você tem que seguir em frente e liderar a gente, porque é assim que tem que ser uma líder, e assim que ele morre, ela vira a atual líder, né? Então ela agora tem que comandar toda a equipe por terra, e assim conseguir talvez fazer um ataque ao Norland, né? Depois de tudo isso, depois de sacrifício, eles acabam destruindo a torre que manda a energia da barreira de Situp e assim todos os Nightmare voltam a funcionar e eles começam o ataque agora sim ao Norland, né? Lembrando também que a gente vê a New Britannia ao poder de Sakuya mandando uma ordem para vamos contra-atacar, vamos todos nos unir, porque senão todos vamos morrer, né? Agora é nós junto com eles contra o Norland. Aqui claramente é um anúncio de guerra, né? Vamos nos unir e acabar com o caos maior. Sakura, você é demais, cara. Gostei muito de você, parabéns. Você mandou muito bem nessa cena. Ela é uma personagem que estava sendo bem desenvolvida aos poucos, né? Eu falei dela bastante durante os episódios e aqui a gente vê ela no ápice, né? Aqui a gente vê ela realmente como uma líder, que ela não é, porque ela não é a verdadeira Sakuya, mas aqui a gente vê ela realmente como uma líder comandando o ataque. Temos a luta então do Ash contra o Norland, uma luta que dura alguns minutos de episódio, só que o Ash não consegue também acabar com o Norland, ele é pego pelo raio laser do Norland, acaba a energia do seu Nightmare e assim o Norland segura a cabeça com as duas mãos do Nightmare e solta ele para cair no ar, né? Tipo, aqui acabou para o Ash. Se não fosse uma cena depois mostrando que o Rosé, né, a Sakuya conseguiu encontrar ele, então vai acabar tudo bem. Só que essa cena, para mim, claramente ela é uma referência à cena do Suzaku, né, quando o Suzaku se sacrifica também e perde lá, que todo mundo acha que ele tá morto. Eu acho que essa cena tentou se reverenciar um pouquinho a essa luta do passado lá do Code Geass clássico, né, porque a ideia de Rosé, né, de Takano Rosé, é referenciar o anime antigo e fazer coisas novas. Enfim, aqui é o final do episódio 11. Eu tentei trazer todas as nuances que aconteceram nos dois episódios, resumidamente, para não ficar um vídeo muito longo. Agora eu quero saber o que vocês acham que vai acontecer no episódio 12. E também escrevam aqui o que vocês querem que eu faça no episódio 12, né? Pra gente comentar junto todos os detalhes do episódio 12, beleza? Então eu vou aguardar os comentários de vocês, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, deixa um like, se inscreva no canal porque é muito importante, compartilhe o vídeo. E é isso, pessoal, até semana que vem e falou!